Olá, estamos ao vivo no canal Senhor Matrix, com a presença de dois integrantes e convidados ilustres. Seja bem-vindo, você que está nos ouvindo agora. Se possível, vai compartilhando, vai dando seu like, vai distribuindo, convida outras pessoas. E você que está ouvindo agora, que vai ouvir amanhã ou depois, seja super bem-vindo. Que a Ruach do Criador esteja te guardando, te protegendo, que estejamos cada vez mais evoluindo nesse crescimento agradável que pertence ao Criador, baseado em Romanos 12:1, entendendo qual é a perfeita, agradável vontade do Criador, não se conformando com esse mundo em que há contenda, mas se renovando. Quero deixar aqui aberto para que haja as apresentações. Então, a nossa amiga Tata, se apresenta, por favor. Olá, irmãos, boa noite, irmão Clériston, irmã Clísia. É um prazer estar aqui com vocês hoje e a gente vai estar falando um pouquinho aí da questão de nos animarmos, né, nessa trajetória aí que a gente está rumo ao final dos tempos, né, tempos difíceis, trazer uma palavra aí de perseverança, colocar em prática, né, tudo que já aprendemos e compartilhar, né, com os irmãos, que é isso que a gente deve fazer, ajudar uns aos outros, transbordar na vida dos nossos irmãos, né. E é isso, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Perfeito. Clísia, se apresente, por favor, fala do seu canal, fala do seu nome, das suas considerações iniciais aí. Perfeito, irmão. Eu tô aqui. Boa noite, gente. A paz do Senhor, shalom a todos. Estou muito grata de estar aqui. Eu fico muito feliz quando nos reunimos, né, em nome do Criador, em nome do Filho dele, para falar sobre todo o Evangelho do Reino. E é sempre bom compartilhar conhecimento, né? É sempre bom estarmos juntos conversando sobre ele e nos permitindo estar perto dele, cada dia mais perto, para voltarmos para casa, né? Então, obrigada ao Criador por essa oportunidade, obrigada a você, irmão, por podermos estar aqui e por me convidar. Ok. Interessante. Eu quero dar uma primeira introdução sobre um assunto à parte do que nós combinamos, falando sobre os dois convidados que nós temos aqui no canal Senhor Matrix K. E primeira, eu quero falar da Clísia. A Clísia tem cada vez mais sido uma bênção nas nossas vidas, tem cada vez mais buscado ao Criador, cada vez mais evoluído nele, se aprofundando na pré-existência, se aprofundando no conhecimento da semente da serpente, e entendendo cada vez mais os mistérios e os códigos que o Criador tem para nós. Parabéns ao Criador pela sua vida, Clísia. Que o Criador a mantenha firme nos seus caminhos, nem a desviando para a esquerda nem para a direita, mas a mantendo cada vez mais uníssona na mesma frequência dos céus. Isso que as pessoas têm que entender. Quando Paulo fala, olha, saudai a Ápiles, aprovado em Cristo, só fala no cara uma vez na Bíblia, mas já fala que o cara está aprovado. Esse texto é totalmente pré-existente. A pergunta que se faz é, de onde saiu Ápiles, para onde foi Ápiles, por que ele foi aprovado e o que ele veio fazer na Terra. E ele veio na Terra para ser aprovado. Então, que nós nos mantenhamos assim, firmes, na mesma frequência do Criador, para sermos aprovados. Quero também parabenizar a nossa amiga Tatá, que, na minha opinião, ela é meio assim, sabe? Tipo o João, o discípulo do amor.
Você pode observar que a percepção que temos quando a Tata escreve, digita ou fala, que ela é o compartilhamento do amor em pessoa. Então, que o Criador abençoe ela, que continue assim, compartilhando o que há em Coríntios 13, que diz que agora vemos em parte, mas então veremos face a face, veremos a totalidade do amor, a verdade completa, veremos o Criador assim como ele é. E é nessa ideia que nós estamos interagindo, para que estejamos cada vez mais na mesma frequência de ser aprovado no amor. É interessante, entendemos como funciona toda a Matrix e entendamos que o Criador é Senhor de tudo, mesmo que ele deixe as concessões, mas a jogada primeira é dele, na grande jogada de xadrez, a última também será checkmate. Amém. Belas palavras. Amém, irmão. Olha, quase me fez chorar aqui, viu? Eu também. Ai, estou muito agradecida. Mas antes de qualquer coisa, assim, eu sempre comento, né? Toda honra, toda glória que seja dada ao Eterno, né? Porque o que a gente faz é o mínimo dos mínimos, né? Então, eu acho que a nossa missão aqui realmente é plantar, espalhar, né, a semente aí no solo, e quem dá o crescimento é o Senhor, né? Então, o negócio é o amor mesmo, porque eu acho que é isso que move, é a força que nos move, né, adiante. É isso. Muito obrigada, irmão. Gratidão. Perfeito, perfeito. Tá. Vamos deixar para a gente chorar quando acabar a live, vamos deixar para chorar quando a gente estiver em outro momento, porque me sensibiliza também a forma constrangedora daquele que muito nos amou. Sem culpa alguma, estando do lado da luz, decidiu na terça parte correta, mas falou no meio daquela galera: ei, não, pode deixar que eu vou lá. Eu vou lá resgatar os neutros. E, como ele falou em Isaías, perguntaram quem há de ir, e ele disse: rapaz, eu vou. E veio. E, por incrível que pareça, o verdadeiro herói tomou as chaves da morte e do inferno, expôs publicamente todas as maldades naquela cruz e disse: todo o poder me foi dado. Está do nosso lado, é um ser super inteligente que nos impulsiona a sermos inteligentes, e sendo inteligentes faz com que a gente entenda gradativamente aquilo que muitos não conseguem compreender, porque eu lembro do momento onde Jesus fala: olha, existem coisas que eu tenho que contar para vocês, mas vocês não suportam. Não é o momento. Mas, assim, o Criador nos constrange, porque, paulatinamente, ele vai nos dando aquilo que nós suportamos. E chegamos a um entendimento maior do que aquele de outrora, da década de 40, da década de 50, da década de 80, da década de 90, dos anos 2000, da época de 2010 e da época de 2020. Hoje vivemos 2 anos após um momento diferente de todos os momentos que estamos vivendo agora. Um momento onde faz as pessoas cada vez mais ficarem atônitas, sem saber o que fazer, acometidas por uma ideia de medo que não pertence ao Criador, onde o que pertence ao Criador é o perfeito amor que lança fora todo medo. Não é isso, Tata? Exatamente, irmão. Exatamente. Eu sempre comento essa questão do medo, né? Onde tem o amor, não tem espaço para o medo. O que a gente tem que aprender, irmão, uma vez que a gente fala do Senhor e com a nossa boca nós falamos, a gente precisa internalizar e viver isso, sabe? Aquietar o nosso coração e não dar espaço para o medo.
porque o medo, ele paralisa a gente e toma conta realmente dos pensamentos e, enfim, a gente sabe que os pensamentos, eles trazem a nossa realidade, né? E as coisas vêm acontecer. E tem um outro detalhe, que a gente fala muito da questão de Matrix, né? A gente tem falado, enfim, de todos esses acontecimentos, e muitas vezes as pessoas ficam com o coração apertado, né, com a questão do medo, mas esquecem realmente de colocar a fé. E não adianta falar que, digamos assim, é desperto, que está fora da Matrix, perdão. Só que ainda é controlado, é alienado pelo medo. Então, não, tipo, é algo que não combina, você entende? Se você está desperto, você precisa estar caminhando com o eterno, precisa estar conectado, entende? Para que não venha deixar esse espaço, para que o medo venha tomar conta, para que esse estado negativo, né, emocional tome conta. Então, nós precisamos exercer, né, essa fé, olhar sempre para frente. Como diz, né, na própria escritura, é melhor o fim de todas as coisas do que o início delas. Então, se a gente colocar o nosso pensamento, a nossa visão adiante, tudo se torna mais fácil, sabe? Tudo se torna mais leve, assim como o Senhor disse que tornaria o nosso fardo mais leve. Ele não prometeu que seria só bênção, mas que em todos os momentos ele estaria conosco, né? É isso, irmão. Perfeito. Clísia? Bom, eu queria falar que eu acho que talvez tenha alguém aqui que venha entrar ou esteja na live que ainda não tem conhecimento do que a gente está falando sobre pré-existência, anjos neutros, etc. Então, acho que seria bom a gente dar uma introdução nisso daí. Sim, sim, perfeito, Clísia. Vamos entrar. Começa aí, meu amor. Quem não conhece, gente, ele é meu pai, tá? Para quem não sabe. Então, vamos lá. A gente tem que entender qual é a nossa função aqui na Terra, né? Muitos não sabem qual é a nossa função, muitos ficam na dúvida, e isso chega até, muitas vezes, a deixar a pessoa desolada, né? Angustiada, de não saber o que ela veio fazer aqui na Terra. Por que que eu nasci? Por que que eu fui nascer? E se as pessoas entendessem realmente o porquê que ela foi nascer, elas nunca se arrependeriam. Porque muito do contrário, elas imploraram por isso. Então, eu vou pegar um texto aqui de Jeremias 1:5, que fala assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, assim, o que ele está falando aqui é uma coisa assim tão banal de dizer que conheceu alguém sem nunca nem ter visto aquela pessoa, as atitudes daquela pessoa, é algo assim tão superficial. Esse texto mostra algo tão superficial assim, de ter santificado uma pessoa antes mesmo que ela pudesse nascer. E inúmeros outros textos que são inúmeros na Bíblia que falam sobre esse conhecimento anterior à vinda na Terra. Como é que funciona isso? Em Gênesis 1, 26 a 27. Deixa eu pegar aqui. Fala assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, o homem e mulher os criou.
Como assim, imagem de Deus? Deus é humano? Não, Deus não é humano. Deus é Deus, né, gente? Então, o que que esse texto quer dizer quando fala que fomos criados à imagem e semelhança do Criador? Uma vez que nós somos carnais. Nós fomos criados da terra para a terra? Nós nascemos aqui? Porque se nascemos aqui, então nós não fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Nós nos tornamos imagem e semelhança do Criador. E é isso que é muito pregado, né, nas igrejas, nos evangelhos. Todos os ismos, catolicismo, e cristianismo e por aí vai. Então, na Bíblia inteira, temos inúmeras passagens que mostram que alguma coisa aconteceu antes da Terra. Jesus foi imolado antes da fundação do mundo. O sacrifício dele se deu antes. Como é que funciona isso? O que que houve antes da Terra? O que que houve antes de Gênesis 1:1? É Passa a palavra para interessante você, entender, é interessante entender, Clésia e Tata, que o Criador seria muito pequeno da parte de alguém que criou tudo e que não foi criado por ninguém, resolver fazer as coisas da terra, não, vai ser criado da terra e vai voltar para ele. Não encaixa a frase, ela tem uma incoerência em si. O homem vai ser criado da terra, agora volta para ele. Mas, costumeiramente, a gente entende a frase de que as pessoas, quando passarem para um outro estado, o estado de morte, elas voltam para Deus. Ora, se elas voltam para Deus, elas não passaram a existir no estado de nascimento na terra vaginal. Elas passaram a existir na ida. E elas deixaram a terra na volta. E a ida tem a ver com Deus, fazendo as pessoas e os seres existirem no mesmo estado jurídico que estão os anjos e que estão os seres antagônicos aos anjos. Mas a pergunta que as pessoas deviam se fazer, né? O que é que eu vim fazer na Terra? De onde eu vim? Para onde eu vou? São umas das 7 perguntas filosofais que a filosofia não consegue responder. Os pré-socráticos não conseguem responder. Os filósofos pós-Sócrates, pós-Platão, os contemporâneos do iluminismo, e até os que chegaram até nós, não conseguem responder de onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou. E é interessante que o entendimento da pré-existência responde essas perguntas. De onde vim? Eu vim de uma outra vida eterna, que não é uma vida à la Allan Kardec, mas é uma vida eterna. É uma vida que não acaba. Foi só dada uma pausa. Por algum motivo foi dada uma pausa e cá estamos. Seres humanos com mais ou menos 100, 120, 130 anos de vida, passando por um grande teste para decidir em que padrão devem estar, porque outrora estavam em outro padrão, no padrão de 3, na ideia onde Deus fala que bem fora melhor se fosses frios ou se fosse quentes, porque sois mornos, estou a ponto de vomitar da minha boca. Então, claramente vemos que há um padrão de 3, o padrão quente, o padrão frio e o padrão morno. E através de estudos profundos, chegamos ao entendimento que os humanos fazem parte do padrão morno, ou dos neutros, dos que não decidiram no primeiro encontro da guerra, da Grande Guerra, os que não se decidiram ao lado do Criador e não se decidiram ao lado das trevas, mas ficaram tendentes a estar do lado das trevas em cima do muro e neutros.
mas peraí, Cleiton, quer dizer que neutro quer dizer em cima do muro, quer dizer do lado do mal? Ó, neutro não é do lado do bem. E os humanos estiveram no lado neutro, que é uma tendência. Esse é o grande motivo de estarmos aqui. É uma pergunta que fazemos constantemente a teólogos de várias religiões e eles não conseguem responder. Eles botam o dedo na boca e não respondem. A pergunta é: Jesus veio morrer por que motivo? Ah, veio morrer pelos nossos pecados. Os nossos pecados? Quais são os nossos pecados? Ah, os nossos pecados são... Não, define os nossos pecados. Não há definição. E aí, quando você volta à ideia de criança, de bebê, você percebe que é necessário atos anteriores ao nascimento terreno para ser incluso na ideia de arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus, o reino dos céus. E a pergunta fica no ar. Por causa do teu bisavô, tataravô, escandalavô, seja lá que avô for lá atrás, aí você agora seria culpado ao inferno, como a religião fala? Ou isso não seria um ato injusto, sem equidade, desumano e não divino, que julga um pela culpa do outro, rompendo a ideia de Ezequiel que fala que a alma que pecar, essa morrerá. Ora, se a alma que pecar, essa morrerá, porque eu irei cometer colher o fruto do que Adão pecou. Então, a ideia de semente adâmica, no sentido de pecado que Jesus veio morrer por nós, era totalmente incoerente. O que é que você acha, Tata? Eu acho que foi por causa de um fruto. Ou melhor, de uma fruta. Pois é, irmão. Não faz sentido, né, irmão? Não faz sentido. Então, essa questão, ela aponta para uma pré-existência, né? E tem um outro detalhe. Que dúvida é essa? Que esse terço ficou? Que dúvida? E o porquê? A gente sabe o porquê aquele terço foi lançado. Porque o adversário achou que poderia colocar o seu trono acima do trono de Deus, ser como ele, né? Como Criador. Mas por quê? É por isso também que um terço ficou neutro? Não tomou o lado, não tomou o partido? Afinal de contas, se nós entendermos como funciona tipo, essa dimensão superior, né? O céu, o funcionamento, a gente vai entender, iniciar, que o Senhor, ele quis compartilhar conosco, né? Ele quis compartilhar da sua luz, da sua energia, e um terço negou de receber essa luz. Por quê? Porque achou que seria autossuficiente. Acharam que poderiam eles próprios criarem a sua luz. Além de que tudo isso acaba gerando uma quebra das leis, né? Então, eles acharam que poderiam ser autossuficientes, poderiam ser como Deus é. Porque quando Deus nos fez, nós herdamos esse gene do Criador, né? Então, só que até então não era corrompido. Não era corrompido. Deus tinha fez tudo perfeito. Mas ele sabia o risco que ele corria, né? Então, em um certo momento, o portador da luz achou que poderia ser como o Eterno, e então levantou, né, esse golpe, e um terço foi com ele, o outro terço ficou na dúvida. Será que conseguimos ser como a fonte? Será que conseguimos emitir a mesma luz? Porque o Senhor, o Criador, ele é a luz. Ele é a energia. Ele é a fonte. E a luz, ela não tem nada que segure ela. Ela
expande, né? Ela preenche tudo. E quando nós ficamos nessa dúvida, nós sabemos que Yeshua, ele é pré-existente também. Eu acredito que, enfim, a gente sabe, nós já ouvimos o nosso irmão Samuel comentar sobre a questão de primogenitura. Eu não vou colocar em detalhes a questão de antes ou depois, né? Mas em algum momento ali, o nosso Senhor de Salvador, ele se levantou por nós antes da fundação desse mundo. Então, quando ele colocou de nós termos essa chance, essa oportunidade de escolha, então, quando o Senhor nos colocou nessa prova aqui, nada mais é que para nós mostrarmos o que nós queríamos fazer lá em cima. Ó, desce lá, Tata. Mostra para mim, prova para mim que você pode ser luz. Prova para mim que você consegue ser fonte como eu. Se é para isso que vocês se levantaram contra aqui, então quero ver. Eu acredito que tenha sido algo muito, sabe, dolorido, porque quando o Senhor nos fez, ele nos fez para receber, porque ele é o único doador. E nós quisemos ser como ele, compartilhar, só que não era da nossa essência isso. Era somente para nós compartilhar, para nós recebermos e canalizarmos essa energia. Mas a gente quis ser como ele. Então, por isso, gente, isso daqui faz todo sentido para os tempos que a gente está vivendo. Para essa questão de nós compartilharmos, de nós transbordarmos na vida dos nossos irmãos, ajudar, porque foi essa missão que a gente veio aqui. Então, quando a gente se coloca num estado de medo, num estado covarde, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, ao contrário, ele nos deu espírito da coragem, de amor, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer é provar que nós somos proativos, porque se a gente quis ser lá, nós fomos colocados aqui, então, justamente para ser o que nós queríamos ser lá, entendeu? Então, nós temos, sim, que levantarmos a nossa cabeça, exercer a fé, ajudar os nossos irmãos. Não é à toa que a gente está aqui hoje para estar falando sobre essa questão de fé, está falando sobre pré-existência, está colocando algumas respostas que muitos têm dúvidas, né, não conhecem. Então, sim, nós estamos aqui para nos ajudar, para estar numa mesma comunhão, para fazer o que o Senhor nos colocou para fazer. Então, nós temos que nos levantar como generais de guerra, como eu tenho dito, nos colocar na frente da batalha, na linha de frente, né? E ajudar. Vamos levantar, irmãos. O momento está difícil, tem muita coisa aí apertando. Enfim, dessa questão aí dessa doença, da obrigatoriedade que estão fazendo. Enfim, a palavra diz que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Né? Então, vamos negar, né, até onde conseguirmos e que seja para o fim, né? Porque viver é Cristo e morrer é lucro. E nesse meio tempo, nessa caminhada, vai existir momentos de tristeza, vai, mas logo a gente deve lembrar de tudo que o Mestre deixou, lembrar do amor de Deus, que a gente veio aqui para revelar esse amor dele em nós. Entende? E, irmãos, ir para frente, entrar para a guerra. A gente está na reta final. A gente não sabe quando finaliza, quando acaba, não sabemos, a gente só está observando. Mas a gente precisa estar atento, sabe? E nós estamos em tempos de absorver. Vamos, sabe, guardar, absorver tudo que tem de bom entre os irmãos, tenham comunhão, tenham amor, porque vai haver o tempo que a gente não vai ter nem essas conexões aqui para a gente estar fazendo.
Então, armazenem tudo que vocês podem armazenar no celeiro de vocês. Acrescentem fé no dia a dia, exercitem enquanto está leve, porque vai chegar um momento que vai estar muito difícil, tá? E a gente vai andar só pela misericórdia mesmo do Senhor, só pela fé. E se a gente não estiver pronto para viver na fé, nos tempos difíceis que virão, porque vão vir tempos muito mais difíceis que esses que estamos passando, a gente não vai suportar. Perfeito. Perfeito, irmã, exatamente isso. Esse é o objetivo da live, né, também, da gente falar a questão de exercer a fé. As pessoas, elas, por estarem vivendo situações difíceis, porque a gente está num momento difícil, né? Então, as coisas que estão acontecendo estão cada dia mais rigorosas, mais ditatoriais, e a gente caminha para Sodoma e Gomorra, a gente caminha para os dias de Noé, porque os últimos dias serão como os dias de Noé. Então, vai ser fácil? Não vai ser fácil, vai ser como nunca houve antes. As coisas que estão para acontecer nunca foi vista na história da humanidade como vai ser vista nesses últimos tempos. Eu não tenho dúvidas de que a gente está nos últimos tempos. E as profecias todas estão se cumprindo. Então, cara, tem gente que chega a querer arrancar os cabelos da cabeça, sair correndo, sem saber o que fazer. Não, não é essa. A mensagem é: persista. Ó, Jesus disse: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, é essa mensagem que a gente tem que pregar, é essa mensagem que a gente tem que falar, óbvio, atrelada a todo o conhecimento, todos os estudos que a gente faz também, que a gente tem que compartilhar sempre, enquanto a gente pode, como você falou, irmã, a gente tem que estar compartilhando, a gente tem que estar absorvendo e transportando, transbordando. Então, além disso, a gente precisa entender que não é o fim. Apesar de estar acabando, as coisas vão ser o que tá para acontecer, a nossa volta para casa vai ser algo assim, não tem como comparar com essa terra, não existe paraíso nessa terra. Não, é só o começo, não tem como. Né? Exatamente, tipo, vai ser o começo do recomeço, vai ser um recomeço, né? Então, assim, tipo, as coisas que estão acontecendo, cara, não tem como pensar que existe paraíso nessa terra com tanto de coisa acontecendo. Não tem como pensar que Satanás, ou que Deus é o Deus desse mundo, quando Satanás é o Deus desse mundo. E a Bíblia o tempo todo explicita isso. Agora, o Criador, ele cuida de quem quer estar com ele. Quem quer estar com ele não tem... Satanás não tem o direito, a não ser que seja por uma questão de testes, né? E ainda assim a gente nem sabe como é que funciona realmente nos dias de hoje. A gente tem, por exemplo, o exemplo de Jó, mas a gente não sabe como funcionam os dias de hoje, né? Comparado aos dias de Jó. Mas, enfim, a gente tem que entender que não existe paraíso na Terra. Essa ideia que é pregada na mídia, em Hollywood, ou qualquer coisa que seja o sistema querendo pregar que existe paraíso na Terra e que o homem pode ser eterno, é uma ideia totalmente satânica. É uma ideia para poder a pessoa realmente continuar perecendo aqui. Talvez até eles acreditem que exista paraíso aqui. E não existe. O tempo todo, Jesus veio para falar isso. A Bíblia fala do início ao fim. Novo Testamento e Velho Testamento não são rivais. Não, graça não é inimiga da lei. Jesus não é inimigo de Deus. Ambos se complementam. Então, do início ao fim, a Bíblia está tentando explicar isso, tentando falar isso. Buscai o reino de Deus. Buscai a santificação, pois é chegado o reino de Deus. E a gente tem que entender isso, mas para poder entender isso com plenitude, a gente precisa entender a pré-existência. A gente precisa entender a existência do ser e o que houve antes para que houvesse a existência do ser. O ser humano, né, nessa terra aqui, nesse plano que nós estamos hoje. Perfeito, Clísia, perfeito. Eu estava conversando com uma pessoa e eu falei para ele o seguinte, na verdade, a pessoa é prefeito de uma cidade e a gente foi, no sábado, ter uma pequena reunião com ele, tentando ver qual é a melhor postura para melhorar a sociedade. Gente, as pessoas entregam as suas vidas na mão de pessoas
que elas não têm nenhuma noção do que é Bíblia, não têm noção do que é Deus, não têm noção do que é a verdade. E a gente fez uma pergunta, rapaz, você acredita na ciência ou acredita em Deus? A resposta dele, sabe qual foi? Eu acredito na ciência. Aí perguntou, você já leu a Bíblia? Ele fez, nunca na vida. E o que você sabe sobre Jesus? Rapaz, de ouvir falar. E eu não vou aqui trazer mérito de julgamento para essa pessoa, se é boa ou se é ruim, cada um faça seu mérito de julgamento sobre si mesmo e sobre o que quiser fazer, mas eu fico a analisar quantas sociedades estão por aí e colocaram, ou elas foi imposta, ou foi colocada, líderes que não têm nenhuma noção acerca do Criador e acerca do que realmente está acontecendo, tanto na sociedade quanto na sua própria vida. E não tem norte. A palavra é norte. Sobre o que vai fazer de melhoria para si ou para o próximo. Quando você fica com o entendimento de que você tem que salvar a sua vida, de que você tem que se salvar, e você encontra alguém que fala o seguinte, olha, a salvação está nesse objeto aqui, você pega esse objeto e usa esse objeto, você está salvo. Aí as pessoas, como querem se salvar nessa terra, elas usam esse objeto. Aí, daqui a pouco, esse mesma entidade, esse mesmo ser, fala, não, esse objeto não conseguiu salvar você, mas não se preocupe, esse outro objeto vai salvar. Aí nos dá um outro acessório. Aí você usa esse acessório e, não, olha, não, deu errado, não se preocupe, morreu um monte de gente, mas esse outro acessório vai salvar. E aí fica nessa mentira de loop infinito. Onde a cada segundo aparece um novo amanhã, aparece uma nova coisa que vai salvar, que vai salvar, que vai salvar. E aí estamos há 6.000 anos da humanidade na Terra e o entendimento que devemos ter, chegamos a ter, é que não há salvação sem Salvador. É tipo o ladrão na cruz, que fala, desce da cruz, salva-te a ti e a nós. Então ele queria que o Salvador salvasse a ele mesmo e salvasse ao próprio Salvador descendo da cruz. Não é ficando na cruz. Já o outro falou o seguinte, não, lembra de mim quando entrar no paraíso, em outras palavras, continua no teu objetivo de morrer pela humanidade e me bota dentro desse grupo. Então, aí caímos naquele texto que diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Gente, claramente eu vejo todas as religiões, todas as entidades, todas as empresas, quase todas as pessoas, inclusas nessa parte de versículo, querendo ganhar a sua vida e perdendo. Aí Jesus, como nunca deixou a coisa mal feita, né, sempre deu a complementação, ele disse, não, mas aquele que quiser ganhar a sua vida, ele tem que perder por amor de mim. Então, aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Então, quer dizer, só tem uma forma da gente acertar. É entender que o precioso é a relação com o Cristo verdadeira e não valorizar as coisas que estão aqui na Terra, inclusive a nossa vida. E quando a gente tem o entendimento que a gente, por amor a Ele, perdeu a vida, aí tem o resto do versículo que diz assim, e encontrará a vida verdadeira. Ora, por que as pessoas estão dentro das religiões, estão dentro das entidades, das universidades, das escolas, dos institutos, estão dentro das empresas, mas elas não conseguem entender que uma semente só vai realmente existir se ela morrer. Ora, se eu como semente ainda continuar vivo, não vai dar fruto. Então, por que a gente não consegue entender o verdadeiro cunho, a verdadeira essência da mensagem do Criador, através do Cristo, o seu Filho?
não conseguimos entender porque temos a predisposição em querer paraíso na terra. Pensamento zionista. É o pensamento de que, não, lá na frente tudo vai se arrumar e vai ter uma terra melhorzinha do que essa. Jesus não foi preparar lugar para mim, não. Na casa do Pai não tem morada. O que tem morada é nessa casa aqui. Textos que são invertidos, querendo manter, querendo dar continuidade no mantenimento financeiro que existe nas entidades. Mas jamais analisando a alma das pessoas como prioridade e o entendimento como o reino de Deus em primeiro lugar. Ora, isso faz a gente perceber uma coisa muito básica, muito clara. Só conseguimos entender verdadeiramente que temos que ser de Deus e ser luz se a gente não valorizar aquilo que Satã quer que a gente valorize. É por esse motivo que ele vem com a frase para Jesus e vem com a frase para a gente. Tudo isso vou te dar se prostrado você me adorar. Aí ele vai dar uma perna biônica, ele vai dar um braço biônico, ele vai dar um coração biônico, ele vai dar um corpo biônico, ele vai dar um novo corpo transhumano, ele vai transformar a gente em outro ser, só se a gente fizer uma coisa simples, que é adorar. E ele vai dar a gente tudo isso. Agora a pergunta, isso é a vida verdadeira? Olha que é o contraponto da mensagem de Jesus. Porque a mensagem de Jesus é, o teu fardo é pesado, mas o meu é leve. E ele nos sugestiona, ele nos convida a trocar de fardos. Então a gente não tem motivo para andar segundo o medo deste mundo, mas segundo o amor. E a gente não tem motivo para andar medrosos, mas corajosos. Entendendo uma coisa, o inimigo das nossas almas tem medo de nós por sermos imprevisíveis. Tem medo de nós porque nós somos filhos do Altíssimo. Tem medo de nós porque os filhos de Adão são da parte do Criador. E se estiverem em sua palavra, nenhum mal lhes fará. Então, o que cabe a nós? Gente, o que cabe a gente é manter-se firme, manter-se íntegro, manter-se humano. Não passar para o outro termo transhumano, mas manter-se humano, manter-se modesto, manter-se cada vez mais na luz, iluminar e salgar. Não é isso, Tata? Exatamente, irmão. Exatamente. É se posicionar, né, como filhos, como herdeiros, né, com Cristo. Olha, irmão, quando a gente tem a consciência de que o motivo, ou melhor, do motivo que viemos para cá, né, e do objetivo dessa prova, é quando a chave vira. Entende? E então a gente vai parar de sofrer, a gente vai parar de se preocupar antecipadamente e a gente vai passar a exercer a fé. Certo? Eu acho que quando a gente descansa, quando a gente aquieta o nosso coração, é o momento que a gente deixa fluir, né, o espírito do eterno em nós. É quando a gente consegue nos conectar com a fonte e ser luz. Então, como o irmão até falou no início, o amor, porque ele é o amor, ele é o puro amor, lança fora todo medo. E então, com o que você vai se preocupar? Fala. Se aqui é só uma passagem, aqui a gente é peregrino. Então, eu acho, irmãos, que ser vítima do nosso medo é entregar o poder para o nosso inimigo. Eu acho que a mensagem é essa. É a gente saber o porquê, o objetivo, virar essa chave, exercer a fé e se preparar.
colocar aquela parte de... Deixa eu só procurar aqui. 1 Tessalonicenses 5:8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. E é isso. Perfeito, irmão. Eu queria voltar um pouquinho na questão da preexistência, só para deixar algo um pouco mais concreto, né, na Bíblia, que é alguns poucos versículos, não vou ler eles, mas eu vou citar e falar do que se trata. Então, aqui a gente tem, em Efésios 1:4, fala que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Vou pontuando aí só para a gente construir um raciocínio. Em Romanos 8:29 fala que antecipadamente, né, ou de antemão, ele conheceu. O Criador conheceu. Em Jó 38, do versículo 7 ao 21, dá a entender que Jó já era nascido, e que o número dos seus dias eram numerosos. O Criador, em nenhum momento, agiu com sarcasmo para com Jó. A gente nunca vê ele agindo com sarcasmo para com ninguém. Então, quando ele pergunta, onde estava tu quando isso ou aquilo aconteceu, ele não está sendo sarcástico. Alguma coisa aconteceu, ele estava em algum lugar. Em Eclesiastes 12:7, a gente entende que o espírito volta para Deus, então, porque o corpo volte ao pó e o espírito volte a Deus, uma coisa assim, né? Então, se o corpo volta para Deus, quer dizer que ele veio de Deus, certo? Ele só tem como voltar de um lugar que ele veio. Deus é terreno, carnal, mundano? Não é. Então, vamos pensando aí. Em Salmo 139:16 fala que ele me viu ou conheceu com a substância ainda informe. Então, não havia nada formado, mas ele já conhecia. Quando a gente vai lá ver a história de Esaú e Jacó, Deus não como ele poderia amar um e abominar outro sem que guerra e fizessem as suas... sem que eles tivessem nenhuma ação no histórico deles. Nem tinham nascido, eles ainda estavam no ventre. O que tem segredos, existem inúmeras chaves de conhecimento, existem inúmeros códigos na Bíblia, a gente precisa decifrar para poder a gente realmente entender a nossa função aqui na Terra. A gente realmente entender o porquê da criação. São chaves de conhecimento que a gente só vai conseguir se a gente tiver o véu rasgado, principalmente a religião, que é um dos sistemas que mais cegou as pessoas. Eu acho que está falhando a tua internet. Está falhando aqui, Cris, também. Nossa, mas deu para entender por cima o que eu falei? Bem, faz uns 3 minutos que começou a falhar. Tá, eu estava falando sobre a questão de Esaú e Jacó, de Deus ter abominado um e amado ao outro. Como ele poderia ter feito isso se eles ainda estavam no ventre e não tinham nenhum histórico de ações para receberem esse merecimento? Melhorou. Beleza. Então, o que aconteceu aquilo ali, o texto que fala de Deus amar a um e abominar a outro ainda no ventre, estava mostrando explicitamente que aquilo ali aconteceu antes, que houveram ações antes da madre, antes de eles virem à Terra. Então, eles tinham um histórico anterior. Assim como em Hebreus 11:13 fala que nós somos estrangeiros e peregrinos na Terra. Ou seja, nós não somos daqui. Nós estamos de passagem.
O interessante é que nesse texto, Clísia, o interessante é que em relação a esses textos que mostram o fato de o Criador se expressar dizendo que conhecia os humanos, a religiosidade, ela enganadamente, ela diz que isso é um texto que tem a ver com a presciência de Deus. E você vai observar que o texto não fala sobre a ideia de presciência, mas sobre a ideia de ter convivido com esse outro alguém antes desse alguém vir à Terra. Lígia? Achei que Oi. estava travando a internet. Não, só que eu parei de falar. Pode continuar. Beleza. Além desse entendimento que a gente tem que ter, Jesus veio para nos trazer um plano de redenção, certo? Então, a ideia é que nós sejamos, nós tenhamos os nossos pecados apagados por meio do sacrifício. O pecado, a gente tem que pensar o que foi o pecado que todo mundo cometeu, né? Porque se todo mundo cometeu o mesmo pecado para ter vindo, para estar aqui, né, na Terra, todo mundo cometeu o mesmo pecado. Então temos que pensar qual foi esse pecado que todo mundo cometeu e o que é esse plano de redenção. A Terra, no caso, o plano de redenção, o que é? Só tem como redenção e reconciliação são sinônimos, né? Então, só tem como se reconciliar algo que já esteve junto antes. Não tem como você resgatar, né? Reconciliar, reconciliação, redenção, é a mesma coisa que resgate. Só tem como você resgatar algo que já esteve junto antes. Algo que já foi pertencente antes. Clísia, posso só ler um versículo aqui, só para você continuar? À vontade. Uma parte aqui que encaixa perfeitamente no que a irmã acabou de falar, é aquela parte de Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Ou melhor, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E só pode destituir algo que fez parte. Tata? Oi. Esse texto, Romanos 3:23, nossa, ele é muito, muito, muito profundo. Eu acredito que dá para a gente conversar umas 2, 3 horas só baseado nesse texto. E só baseado nas idas e vindas que há nessas frases contidas nesse texto. Se permita, Clísia, fazer um adendo aqui, tá? Se diz o seguinte, todos pecaram, ele está falando da totalidade, inclui 100%. Não tem nenhum que esteja fora. E logo após ele falar do percentual, ele fala o estado em que eles estavam e estão. Se ele fala destituídos, menciona que um dia estava instituído. Ora, se é destituído da glória de Deus, cabe a gente entender o que é estar instituído na glória de Deus. Aí é quando você entende o texto que Jesus fala assim, rapaz, vocês não leram? Que fala do Salmos 96. Vós sois deuses? A ideia é você entender que você estava em outro estágio. Todos estavam em outro estágio. E cometeram um grave erro que destituiu o patamar que deixava você ficar lá. O pódio que você estava já não existe mais. Então, quando você escuta alguém falar, olha, todos pecaram e destituídos foram na glória de Deus, significa que você não está mais instituído nela. Mas se você receber Jesus como seu modelo, se você copiar o modelo de Jesus, você pode ser instituído, ser transformado, ser feito.
à imagem de seu Filho. Mas todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quer dizer, por que se tornar? Hoje, já não estamos no estágio, mas outrora estávamos. Porque, corroborando com o que diz Filipenses 3:20, no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos grande expectativa, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aí no 21 fala que transformará nossos corpos humilhados, olha a palavra humilhado, se não bate com a ideia de destituídos, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso que está instituído, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Então, esse texto, Romanos 3:23, é um texto muito pesado, muito forte, muito profundo, e dá para a gente debater um longo tempo sobre essa situação. Prossiga, querida. Eu acho um ótimo texto, assim, para acrescentar o que você falou, Salmos 82, do versículo 6 ao 7, que diz assim: Eu declarei, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. No entanto, como seres humanos morrereis, e como qualquer outro governante, caireis. Nós somos deuses porque nós somos filhos do maior de todos, do Criador. Quando é dito que vós sois deuses, na verdade, não é nem falando do nosso estado atual, mas do estado que outrora estivemos. Quando Jesus é tido como, quando é dito que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, é o mesmo que dizer que vós sois deuses, pois sois filhos do Altíssimo. Não há inúmeros deuses, como são tidos na mitologia, a fazer a gente entender que existe uma como é que é o nome? Alguma coisa. Esqueci o nome. O catolicismo prega bastante isso, as religiões pregam bastante. Trindade. E existem três. Pronto, a Trindade. Aí, falar que isso é uma maneira de fazer as pessoas acreditarem que realmente existe uma Trindade, ou então que os deuses antigos, que os povos pagãos cultuavam, eram reais, que podia aquilo ali, por quê? Porque existem deuses e deuses, mas não. O primeiro mandamento é só terás o Criador como seu Deus, né? Só adorarás a Ele. Então a gente entende que existe um pai de uma família. Existe o patriarca. Existe o Criador. Ele está acima de todo e qualquer ser, porque ele criou os outros seres. Ele não foi criado, ele é o Criador, ele não é criatura. Abaixo dele estão outras criaturas de acordo com hierarquias. O Messias está na mais alta patente, não tem nem como igualar nenhum outro. Por isso que a ele todo joelho se dobrará. Então, assim, a gente tem que entender que quando a Bíblia fala que vós sois deuses, é porque nós somos filhos do Criador. Todos os filhos do Criador são tidos como deuses, ou anjos, vamos chamar de anjos. Todos os filhos do Criador são anjos. E, como é citado lá em Apocalipse, 1/3 foi arrastado pela cauda de Satanás. É importante entender que o Apocalipse é um livro atemporal, ele não é um livro só futurístico. No livro de Apocalipse existe passado, presente e futuro. É um livro que ele não tem tempo, não tem uma cronologia certa. Então, quando é falado lá que foi arrastado 1/3 das estrelas, que a Bíblia também se refere o tempo todo a anjos como estrelas, ou estrelas como anjos, é para que a gente entenda que 1/3 dos habitantes dos céus, dos filhos do Eterno, dos filhos do Criador, caíram de alguma forma. O que aconteceu para eles caírem? Para eles serem arrastados, na verdade, né? Porque cair mesmo foi quem foi a favor de toda a rebelião de Satanás, de Lúcifer. Houve um terço que não foi a favor, mas também não foi contra. Não quis defender o trono. E,
uma pessoa que fica neutra, ela não está automaticamente optando pelo mal? Porque se ela não opta pelo bem, ela dá chances para o mal. Então é por isso, irmãos, que não existe morno, não existe neutralidade, não existe meio termo. É por isso que o Criador cospe aqueles que são mornos da boca dele. Porque ele não quer ninguém morno. É ou quente ou frio, ou 0 ou 1, ou sim ou não. Não existe meio termo. E é por isso que nós precisamos fazer a nossa escolha. É por isso que nós viemos à Terra, para que fizéssemos uma escolha. E aí, qual é a sua escolha? Você vai ficar do lado do bem ou do lado do mal? É interessante que a forma doutrinada que as pessoas têm, a forma de cortina de fumaça que as pessoas recebem, elas levam as pessoas a ficarem em suas nuvens nebulosas. E elas se conformam em ficar com o medo e com a solução do medo temporária. Aí depois o medo e a solução do medo temporária. Isso em todas as áreas. A área da religião, da fé, da ciência, da sociedade, né, do dia a dia, em todas as áreas. E se a gente for analisar, constantemente é colocado em nossas mãos para que a gente não fique no momento nebuloso da neutralidade, da dúvida, mas que a gente decida. Constantemente, situações são colocadas em nossas mãos para que a gente decida. Eu concordo com isso, eu não concordo com isso. E alguns ainda insistem em estar em suas neutralidades. Vou dar um exemplo. O assaltante vai roubar alguém, aí o cara fala assim, não, o assaltante tem o direito de andar armado e fazer o assalto. Aí o outro fala, não, o assaltante não tem direito de assaltar. A vítima tem o direito de ter uma arma e revidar. Aí tem um neutro que fala assim, não, o assaltante, ele poderia assaltar, e a vítima, ela poderia também fazer. Os dois podem, os dois estão certos. Eu acho que vou ficar neutro. Em várias situações existem as posturas de neutralidade. Ah, eu quero fazer o bem. Ah, eu quero fazer o mal. Ah, eu não sei o que eu quero. Ah, eu quero ser luz, eu quero ser trevas. Ah, eu não sei o que eu quero ser. Às vezes sou luz, às vezes sou trevas. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, parece que se repete a ideia do padrão que houve nos céus, porque constantemente a gente é pego pela hipótese da ideia de escolha e a ideia de ficar entre três termos. Eu queria agora dar uma acelerada para a gente entender que esses três termos, essas três formas de decidir, elas estão cada vez mais afunilando para duas. Cada vez mais a gente percebe que as pessoas elas estão ou cada vez mais más, ou estão buscando cada vez mais bondade. Ou elas estão cada vez mais querendo usar X coisa, ou elas não estão querendo usar. Ou elas estão cada vez mais querendo tomar tal coisa, ou elas não estão querendo tomar. Ou elas estão cada vez mais um partido, ou elas não querem mais partidos. Ou elas estão cada vez mais se sujando, ou elas estão cada vez mais se limpando. Como está escrito no Apocalipse, aquele que está limpo, que se limpe mais, aquele que está sujo, que se suje mais. Então a gente vê que as coisas estão acontecendo, estamos cada vez mais sendo colocados para entender qual das duas opções a fazer. E tudo isso, desde o começo, sempre era para ser assim. Decida-se. Decidamos estar do lado do Criador. É mais inteligente, é mais coerente, é mais luz, é mais iluminador, é o lado da bondade, é o lado do amor. E não do amor que finge ser amor, mas do amor que em si é tanto amor que se doa. Não é isso, Tatá? Isso aí, irmão. Perfeito. Bom,
Irmão, nessa questão que você colocou aí, só para finalizar minha parte aqui, você comentou sobre ter dois caminhos, né? Além da nossa escolha na questão do Messias, isso é fato, né? Há só um caminho. E ele é o nosso caminho. E Yeshua é o caminho. Porém, tem uma parte que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. É por isso que ele foi escolhido para essa missão, porque ele não quis ser como Deus. E ele veio aqui, ele exerceu toda a expressão do gene do Criador aqui. Ele foi luz, ele foi sal da terra, e além do que nós devemos escolher que é ele, a gente tem que fazer as mesmas obras que ele fez. Exatamente. A gente tem que ser luz. Eu tenho batido muito na tecla da questão do ego, inclusive lá no meu Instagram, que eu tenho comentado bastante. O nosso ego é o nosso pior inimigo. Às vezes as pessoas acham que é o antigo Lúcifer lá, que é o nosso maior inimigo. Eu não acredito que seja ele o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é o nosso lado negativo, é o nosso ego, porque quando a gente dá ouvido para o nosso ego, automaticamente nós estamos abrindo porta para que o representante das trevas entre e faça a festa, certo? Então, quando a gente optar, que a gente opte pela luz, que a gente deixe o ego de lado e a gente permita que o amor permeie em nós e que nós sejamos luz em todas as nossas ações. No modo da gente tratar os nossos irmãos, no modo de reagir frente a uma situação difícil, frente a uma discussão, a uma briga de trânsito. Irmãos, tudo isso vai contar. Não é a questão somente de crer em Yeshua, mas é fazer as mesmas obras que ele fez, porque será que condiz os nossos frutos? Não adianta falar, eu sou de Cristo, eu sigo a ele, mas o meu testemunho é totalmente contrário. Não, sabe, é contramão. Então, quando a gente for buscar essa consciência, que seja aceitar o nosso Messias e fazer as mesmas obras que ele fez, permitir estar disponível, porque depende de nós. Lembra que eu falei que nós descemos aqui para passar por essa prova? É provar que nós podemos expressar esse gene do Criador, tá? É expressar essa luz dele em nós, receber dele, e a gente só recebe a luz quando nós estamos disponíveis. Quando a gente não está disponível, o Senhor não vai mandar a luz dele. Então não adianta falar, eu vou orar para que o Senhor faça isso na minha vida, para que eu tenha paciência, para que eu não discuta no trânsito, para que eu não brigue com meu filho, para que eu não brigue com meu esposo, com a minha esposa. O Senhor não vai fazer por você o que você tem que fazer. Se você estiver disponível para receber a luz dele, você vai receber e todas as coisas vão mudar. E você vai dar frutos condizentes com o que você prega, com o que você acredita. Caso contrário, se você não estiver disponível, o Senhor não vai entrar. A luz dele não entra. Então, que a gente aceite o Senhor e que a gente dê frutos conforme o que a gente prega, o que a gente acredita, o que a gente fala. Porque não adianta nada eu desligar essa live aqui e a minha casa ser um inferno. Entendeu? E a gente sabe que tem muitas pessoas cristãos que vivem nessa vida. Muitos dos que falam que creem no Senhor Jesus, em Yeshua, vivem uma vida, desculpa falar, irmão, mas desgraçada, porque não vigia. E eu não vou ser hipócrita, irmão. Eu tenho muita coisa para ser
mudada em mim. E eu tenho a plena consciência de que se o Senhor hoje vier, eu sei que pela questão do Messias está tudo ok, mas eu ainda tenho muita coisa para mudar, muita coisa para ser transformada, para que em mim brilhe a luz do Criador, porque foi para isso que a gente veio. A primeira parte está ok, e a segunda? Perfeito, irmã. Eu gostaria de falar, assim, um adendo, né, nessa questão é que realmente, cara, o que a gente mais vê, inclusive no meio dos despertos, é que existem muitas pessoas pregando a teoria, mas não praticam o que prega, né? Então, assim, a gente conhece pelos frutos, mas cada um tem que analisar para dentro de si o que você está fazendo para ser mais luz. Nós não somos ou nunca seremos iguais, ou seremos Cristo em si. Mas nós temos que buscar ser o mais próximo dele. É por isso que ele fala, sede santos, pois eu sou santo. Temos que copiar o exemplo dele. Então, cada dia mais que lutarmos contra as trevas e buscarmos cumprir com o exemplo dele, não só na teoria, mas na prática. É assim que a gente descobre realmente se a gente está sendo luz, né? Se a gente está combatendo as trevas, é praticando o que a gente prega. Então, quanto mais luz nós somos, quanto mais nós buscamos ser como ele, nós estamos mais perto dele. Estamos mais perto da nossa volta para casa. E estamos acumulando um tesouro, né, na nossa casa. Também isso tem um grande segredo nessa questão de vir à Terra, por causa disso, né, desse tesouro que a gente tem acumulando lá. Então, a gente tem que entender que a gente não veio, a pré-existência não é predestinação, a gente não veio predestinado a morrer ou a viver, em termos de espírito, né? Nosso espírito. Mas a pré-existência diz muito quanto à tendência que cada um vai ter, né? Fulano vai ter uma tendência maior a ser uma pessoa boa, fulano vai ter uma tendência maior a ser uma pessoa má. Mas, se essas pessoas que porque não tem ninguém perfeito aqui, não existe ninguém. Se a gente tivesse sido completamente bons, nós nem estaríamos aqui, nós teríamos ficado do lado do Pai. Então, todo mundo tem que trabalhar alguma coisa em si. Algumas pessoas, existem um pouquinho mais de maldade nelas do que outras. Essas pessoas que têm mais maldade não são impedidas de modo algum de se tornarem como o Messias, contanto que elas queiram isso. Ninguém aqui é proibido de buscar ou é predestinado à salvação. Cara, essa é uma ideia tão absurda, tão burra. Se fosse realmente, Jesus não diria assim, aquele, porém, que continuar firme, né, perseverar até o fim, será salvo, Mateus 24:13. Porque tem que perseverar. Não tem como você ficar sentado lá, fazendo nada, brincando de tomar limonada e receber vento na cara e esperar o dia de você ser salvo. Não é assim que funciona. A gente tem que perseverar, a gente tem que batalhar pela nossa casa. A gente tem que batalhar pela nossa volta. É por isso que a gente não pode desistir, a gente não pode desanimar. A gente tem que, além de lutar contra as trevas, entender que o Criador nos dá ânimo, o Messias nos dá ânimo, as situações que nós passamos de tribulação, de provação, são para que nós passemos por cima delas, nós pulemos os obstáculos, nós tenhamos mais força, e a gente só consegue isso com a ajuda do Messias. A gente só consegue isso com o Yeshua, porque se ele não tivesse nem vindo por nós, nem estando conosco, nos ajudando com tudo isso, a gente nunca ia conseguir. A gente nunca seria salvo, quanto mais ter uma hierarquia nos céus. Então a gente tem que entender que o que está acontecendo agora, a gente está no Apocalipse, vivendo o princípio das dores, alguns acreditam que já estamos na tribulação, né? Mas independente do momento que nós estejamos, a gente, estando no Apocalipse, tem que entender que nós temos que escolher um lado. Não existe mais meio termo. Não tem mais para onde correr. Você tem que escolher, tem que fazer uma decisão. É hora de tomar partido. E essa hora de tomar partido vai fazer com que as pessoas mostrem mais que lado que elas estão.
A gente está vendo isso acontecer, a gente está vendo os dois grupos se separando, os grupos de luz e grupos de trevas. A gente está vendo o amor se esfriar, a gente está vendo isso acontecer. Mas uma vez tomada a decisão, nós temos que transbordar isso, essa decisão, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Nós temos que mostrar o quão luz nós somos, lutar cada vez mais contra as trevas. É difícil, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem seu ponto fraco. O Satanás geralmente tenta afetar aquela pessoa com base naquele ponto fraco, né? Conhecendo o ponto fraco da pessoa. Mas a gente tem que lutar, passar por cima de tudo isso. E não desistir, não desanimar. Porque o mundo já foi vencido, só falta que a gente termine de passar por esse processo. O Messias venceu o mundo. E a gente não tem por que desanimar. As coisas que estão acontecendo é para um bem maior, é para nossa volta para casa, entende? Então a gente tem que entender que, poxa, esse manicômio está acabando. Está acabando, chega de hospício, vai chegar um momento que vai acabar tudo isso daqui, não vai haver mais maldade, não vai ter gente matando um ao outro, matando o animal, torturando, vivendo de promiscuidade, não vai existir mais isso. Então, não é pra gente se entristecer, mas se alegrar. Por quê? Porque o nosso irmão está voltando, o nosso irmão mais velho está voltando. A gente já... Amém. A gente vê na palavra... Fala, tá, depois eu falo. Não, eu só falei que eu amei ela falar a questão do manicômio. É interessante. Realmente, isso daqui é uma loucura. A gente entende uma coisa, né? Que a postura nossa, ela tem que ser postura de pessoas que mantêm o coração sempre irrepreensível em santidade. Antigamente se via esse termo de ser santo com a ideia de você ficar assim isolado, jejum, oração, fala com ninguém. E quando você vai estudar a palavra, você entende que santidade tem a ver com você machucar o seu eu, reduzir-se, deixando Jesus aflorar em você. Às vezes até padecendo um momento, deixando o ego de lado, o eu de lado. A santidade ela tem tudo a ver com buscar o crescimento e a evolução de você ser uma pessoa melhor, de você se tornar igual a ele, de você não gostar de negatividade, não gostar de trevas, de você rejeitar as trevas, de você não querer ser influenciado pelo mundo, mas que você renove o teu mundo no entendimento da palavra e praticando a boa, perfeita e agradável vontade do Criador. Agora, quando a gente para analisar os nossos dias, eu não vejo, assim, eu sinto que existe a tribulação, os problemas, certo temor que há entre tantas pessoas, o pavor, mas eu vejo também que está perto do nosso irmão mais velho chegar, está perto. E está perto de não ter mais choro, não ter mais rancor, não ter mais problemas. Está perto de não ter mais dívidas, não ter mais o que receber e não ter mais o que comprar. Está perto de... O próprio Criador vai enxugar as nossas lágrimas e dizer, acabou, valeu demais. Valeu demais. Eu acho que está muito perto. Está muito perto o momento em que o Criador vai falar conosco e nos abraçar como o filho pródigo recebe o abraço. Ele sai do lugar dele e corre para abraçar. E fala assim, rapaz, o novilho cevado já foi morto, vamos participar do churrasco. Então, o que nós temos que fazer é nos manter cada vez mais nele, abandonando aquilo que não agrada a ele, amando mais o próximo e proclamando o seu amor, jamais deixando de denunciar as obras infrutíferas das trevas, porque nós fomos feitos e chamados para a luz. Eu acho que é o momento da gente arregaçar as mangas e
A Bíblia fala que a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a investida da igreja. Então, a igreja são as pessoas que, como nós agora nos congregamos de verdade, 2 ou 3 reunidos no nome dele é a congregação. Então, o que alguns chamam de desigrejados, até chamam o próprio Jesus de desigrejados, sem saber, eu acho. Jesus congregava com as pessoas. Onde quer que esteja, ele estava congregando. E agora participamos dessa congregação que é atemporal. Observa que daqui a 2 horas, daqui a 2 dias e daqui a 6 meses, alguém vai estar congregando com a gente que nem sabia que a gente existia e vai estar crendo, entendendo e vai estar fazendo a mesma oração que nós iremos fazer daqui a pouco. Onde na nossa cabeça iremos fazer daqui a pouco. Mas quando daqui a 6 meses essa pessoa começar a orar, é atemporal, é quântico. Essa pessoa vai estar orando na hora dela, mas a oração vai estar valendo. A menção que a gente faz com o Criador vai estar valendo, o mundo espiritual vai estar valendo, porque o que existe de verdade é o real, e o que existe hoje, que a gente acha que é real, é apenas sombra das coisas celestiais. Então, nossa oração é real, a nossa fé é real, a nossa ação em Deus é real, e a nossa ação em santidade, ela é real, ela é a vida verdadeira, ela é o que Jesus falou, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, e achará a vida verdadeira. E é isso, Tata, a gente tem motivo, lógico, o dia do Senhor é um dia de temor, mas é um dia também de alegria. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque o Senhor é o vosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Não é Baal. E a gente às vezes pensa que está sozinho, mas sempre o Senhor reserva 7.000 joelhos que não se dobraram para Baal. Sempre o Senhor vai pegar aquela igreja que está lá no canto, dentro da caverna, e vai levar passarinho, corvo, para dar comida, para dar carne. E depois leva a igreja para coroar o rei, como Elias fez. A ação do Senhor, ela não é frustrada. Nenhum dos planos do Senhor é frustrado. Ele é o nosso Pai. O que devemos entender é que a nossa postura tem que ser de filho. E filhos amados do Pai. Amém, irmão. Eu tinha caído aqui, voltei. Irmãos, eu queria ler algumas passagens aqui que tem exatamente essa mensagem de não desanimar, né? A primeira delas está em Gálatas 6:9, que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não desfalecer, se não desfalecermos. A segunda é em Romanos 12:11 a 12, que diz assim: No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. E em 2 Coríntios 4:16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então a gente entende que essa vida, as coisas da terra, não são verdadeiras. Porque se ela não é eterna, se ela se quebra, se ela não dura, ela não é verdadeira. A gente tem mania de pensar, né, um costume, inclusive porque foi imposto pelo sistema para cima da gente ao longo de muitos anos, de pensar que o que a gente vê
e toca e sente é o material, e o imaterial é o que a gente não sente. Que o real é o que a gente vê e toca, que pode se quebrar, e o irreal é o que a gente não vê, que a gente não toca, que não é palpável. Ora, o que é real deveria ser exatamente as coisas que a gente acha que são irreais, que a gente chama de irreais. O Criador é real. O sacrifício é real. A vinda do Messias é real, mas o sacrifício dele se deu antes da fundação do mundo e ela foi real. Você consegue ver anjos dia após dia, diariamente? Hoje em dia é muito difícil que alguém consiga ter esse contato com o Criador ou com os anjos, né? Que os anjos sejam mandados para verem essas pessoas, muito difícil, principalmente da corrupção do mundo, né? Que estamos, no momento em que estamos. Mas o que é real é exatamente isso. São os anjos, são o Criador. Os demônios são reais também. Os sentimentos são reais. Então a gente tem que parar de achar que o que a gente apalpa, o que a gente toca, o que a gente está vendo é o que é o real realmente. Porque se vai acabar, se é perecível, não é real. E não desanimar, irmãos. Tem muitas outras passagens também, mas eu não vou ler, não, senão vai ficar muito, muito grande. Perfeito, perfeito. Gente, eu acho interessante a gente fazer uma oração. O que vocês acham? Antes da oração eu quero cantar uma música. Ah, é? É. Então tá. Antes da oração, você quer fazer alguma coisa, Tata? Não, tô em paz aqui, irmão. Então tá bom. Deixa eu só organizar aqui. Organizando aqui. E a discípula do amor, como foi seu dia hoje, Tata? Foi bom? Você fez o quê? Brincou muito? Foi bom, graças ao Eterno. A gente tem que focar, né, no alvo. Se a gente tirar nossa mente do que realmente vale a pena, a gente tropeça mesmo. Então, em tudo, a gente tem que dar graças a Deus. Isso é o mais importante. A gente já levanta já de manhã já agradecendo. Amém, amém. Tá certo. Rapaz, eu fiquei surpreso quando me falaram que a irmã Tata é uma grande veterinária. Irmão, eu me formei, né, em veterinária, trabalhei por um certo tempo, atuei, mas agora estou fora da área, por opção mesmo. Enfim, aconteceram muitas coisas e foi algo que, digamos assim, Deus me fez sentir, porque havia um outro propósito, entendeu? E eu precisava me desvencilhar disso daí. Eu era muito apegada, isso antes de eu servir, né, ao Eterno. Eu tinha muito apego pelos animais, pela minha profissão. Então o Senhor, ele tocou no que eu mais amava para que houvesse essa quebra, sabe? Esse divisor, porque era difícil antes. Então foi um meio dele me resgatar, dele me mostrar, de me transformar. Então, nessa parte estou em paz. O mais importante é continuar no caminho, né? É verdade. Interessante que a palavra fala, né, que mencionando acerca do Criador, a palavra dele mesmo, ela é tão poderosa que ela é apta para discernir intenções e pensamentos de corações e dividir juntas e medulas. Veja só como é o Criador, né? E quando ele quer fazer o bem a gente, ele sabe como resolver, sabe como nos auxiliar. E a sua ajuda sempre é bem-vinda porque é o Pai. Não tem... olha, todas as coisas que acontecem na nossa vida,
Não, na verdade, não existe nada de ruim. É só a gente ter a percepção e ver que aquilo ali está nos dando uma oportunidade de transformação. Na verdade, a gente veio aqui para ser transformado, né? Para ser moldado, para ser aperfeiçoado. Então, todas as coisas, eu já passei por várias coisas, e eu nunca fico me vitimizando, porque isso não me deixa crescer, não me deixa ser transformada, sabe? Da forma que o Senhor quer. Então, por isso que eu falo, eu dou graças a Deus por tudo. Eu sou muito grata a Deus por todas as provas que eu já passei, por todas as tribulações, sabe? E isso daí gerou frutos e tem gerado, tem me transformado a cada dia. Não tenho o que reclamar. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Criador. Amém, amém, perfeito. Lídia, como é que tá o violão aí? Tá ótimo, só esperando o papo. Então tá, manda bronca aí, canta pra gente, canta pro Criador. Amém. Eu vou cantar uma música da Nicole Francine, então todos os direitos reservados a ela, mas é uma música muito linda, foi me apresentada por uma irmã também muito querida, e nossa, essa música assim, é muito tocante, sabe? É muito, muito boa de ouvir, principalmente em momentos de angústia, tribulação, transtornos, para a gente entender que as coisas não acabaram, não acabou tudo, não precisamos nos frustrar, desistir, nos desesperar, nem nada do tipo. Mas confiar, porque ele venceu o mundo. Então, vou começar aqui. Quero te ensinar a ser forte e corajoso. Quero te ensinar a não olhar para trás e te dizer que em cada tempestade eu sou vela do seu barco. Te digo, isso vai passar. Jamais vou te deixar. Toda vez que quiser me afastar, eu vou te fazer lembrar que eu te amo mais que tudo que criei. Corri em uma cruz e fui tudo de novo ser. Seja corajoso, não te apavores, não te espante, pois eu serei contigo, por onde quer que andares. Seja corajoso, não te apavores, não te espante, pois eu serei contigo, por onde quer que andares. Quantas horas do seu dia você passa pensando em tudo que está acontecendo e em silêncio fica ali sofrendo. Te digo, isso vai passar. Jamais vou te deixar. E toda vez que quiser me afastar, eu vou te fazer lembrar que eu te amo mais que tudo que criei. Corri em uma cruz e faria tudo de novo por você. Seja corajoso, não te apavores, não te espantes, pois eu serei contigo, por onde quer que andares. Seja corajoso, não te apavores, não te espantes, pois eu serei contigo,
por onde quer que andares. E quando apaga a luz do quarto, deitado sem sono, gritando o sabor. Sabe, estou trabalhando seu futuro inteiro que eu já planejei. Entenda, eu te amo. Te digo, isso vai passar. Jamais vou te deixar. E toda vez que quiser me afastar, eu vou te fazer lembrar que eu te amo mais que tudo que criei. Corri em uma cruz e farei tudo de novo com você. Seja corajoso, não te apavores, não te espantes, pois eu serei contigo, por onde quer que andares. Seja corajoso, não te apavores, não te espantes, pois eu serei contigo, por onde quer que andares. Quero te ensinar a ser forte e corajoso. Quero te ensinar a não olhar para trás. É isso, irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Lindo. Glórias ao Eterno. Excelente. Glórias a Ele. Vamos fazer uma oração? Vamos sim. O senhor pode orar? O Senhor pode orar, Ele sempre ora por nós, né? É costume. Mas vamos fazer uma oração. Um pouquinho antes de fazer a oração, eu queria lembrar dessa oração que ele fez, né? Que ele fala assim: e não só oro por esses, mas por aqueles que hão de vir, né? Pelas outras ovelhas. Ele orou por nós, né? Amém. Ele orou por nós. É um motivo da gente se alegrar por Jesus abriu a boca por mim. Vamos orar. Pai eterno, Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. E nós te agradecemos porque Tu nos permite chamar de Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu infinito amor que nos acompanhou, que nos acompanha, que nos abraça, que nos afaga, que nos leva e nos eleva a Ti. Obrigado, ó Pai. Porque essa segurança que Tu nos traz, essa paz que Tu faz invadir o nosso corpo, Pai, nossa alma, ela nos traz paz. Essa paz traz paz e faz cada vez mais nós sermos Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque nada, Pai, poderá nos separar do Teu amor. Nada, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir. Obrigado, Pai, porque Tu nos guarda e pelo Teu infinito amor, Tu nos leva em triunfo. Te damos graças, Pai. Tu nos guarda, Tu nos enche com Tua vontade, Pai. E ela é perfeita, ela é agradável. Tudo aquilo que Tu faz conosco é agradável, Pai. Nós pedimos, Pai, nos deixa estar cada vez mais fazendo Tua vontade. Permita-nos, ó Pai, fazer a Tua vontade. Que Tu possa falar de nós, ó Pai, esses são os meus filhos amados em quem tenho prazer.
Pai, nós oramos pelas pessoas que estão, nesse momento, não despertas, e pedimos que tu os ajude a despertá-los, que nós possamos abençoá-los, ajudá-los, que tu nos ajude, Pai, a ter um maior entendimento acerca da tua palavra, e que possamos, ó Pai, com ousadia, ser usado por ti para proclamar o teu evangelho, o teu amor, e denunciar as obras infrutíferas das trevas. Te agradecemos, Pai, e pedimos, ó Pai, que cada vez mais nós venhamos a estar nos teus caminhos, te agradando. Pai, nós te pedimos para que tu nos ajude a fazer a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yehoshua HaMashiach, Pai. Nós pedimos que tu esteja cada vez mais nos moldando à imagem e semelhança do teu Filho, nosso irmão mais velho. E que possamos cada vez mais, ó Pai, ter um entendimento dessa família. Amém. 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 Graças ao Criador por essa conversa maravilhosa, foi muito bom. Eu acredito que a gente conseguiu, né, passar a ideia de não desistir, de não desanimar. E peço ao Criador para que Ele nos dê forças, né, nos fortaleça dia após dia para lutarmos contra o mal até o nosso último dia aqui na Terra, independente de qual seja ele. Então, que até a nossa volta para casa aconteça, Ele nos fortaleça para que continuemos batalhando contra o mal, porque quando ele se levanta contra a gente, às vezes a gente se sente indefeso, incapaz, mas nós não somos. Então, creiamos no Criador, confiemos nele, entregamos tudo a ele, porque ele cuida, basta que a gente confie. Então, obrigada aí, irmãos, pela live, que possamos fazer muitas outras pela frente, de acordo com a vontade do Pai. Amém. Tata, suas considerações finais, Tata. Amém. Bom, só um último versículo. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, ou seja, a sua mente, porque dele procedem as fontes da vida. Então, irmãos, perdoa o barulho, não sei se dá para ouvir, mas enfim, é o vizinho. A culpa é da moto. Esse versículo eu acho ele muito profundo, porque nós temos que guardar a nossa mente, focar, ter a fé, que a gente tanto comentou aqui, guardar essa fé no coração para que a gente não abra espaço, né? Para que o medo, para que as obras, né, das trevas venham fazer morada aí dentro de nós. Então, para que a gente não saia do caminho, não saia da rota, e que a gente venha sempre se posicionar como generais de guerra do reino, que é isso que somos. E logo mais a gente está em casa. Amém! Ansiamos por esse dia. Um abraço. Eu agradeço a todos, vocês. que possamos voltar para casa. Amém. Amém, gente. Amém. Obrigado pela presença de vocês. Quero deixar aqui as portas abertas, sejam bem-vindos. Quero dizer a todas as pessoas que são despertas e que têm um envolvimento com o Criador, que nós estamos abertos a fazer lives, a conversar, a congregar, a colocar o nosso irmão mais velho na frente e compartilharmos os nossos pensamentos. Isso é bom, é perfeito, é agradável. E que as pessoas estejam cada vez mais unidas, se amando mais, porque é disso que nós temos que viver. Amém. Eu agradeço a todos que estiveram aí com a gente também no chat. E a vocês dois, tá bom? Um abraço a todos e que a gente continue firme aí na caminhada. Amém. Amém. Até a próxima. Shalom. Obrigado também a todos. Obrigado também a todos. Até. E Deus abençoe. Shalom. Amém. Shalom, shalom.